e Eva. Você acha que na Bíblia, como segundo Jerônimo, é um livro histórico, mas a Bíblia começa com Adão e Eva. A história começa com Adão e Eva. Para você, Adão e Eva realmente existiu ou é só uma metáfora? Nós cremos que a Bíblia ela tem algumas formas de você lê-la, de você interpretá-la. Em alguns textos, o autor nos dá indicações, até pela metodologia de escrita. Vou só fazer um parênteses aqui bem rapidinho, Robson. Tá. Só complementar o que o meu amigo disse. A Bíblia é tudo isso que a gente já comentou, né? E o mais interessante da Bíblia é que ela é o livro mais antigo em que se há mais cópias fidedignas ao original. É um dos livros mais antigos que tem comprovação histórica, né? Não só pela via oral, né? Não foi só o que foi falado, mas isso foi textualizado e foi repassado durante várias gerações. Então, pensando nisso, nós temos os relatos do povo hebreu, né? Que depois foi, de acordo com as descendências, foi se tornando povo judeu e israelita, depois se juntou tudo num povo só. Mas, voltando em relação ao paraíso, né, sobre o que você perguntou, nós cremos que de fato é daquela forma. Eu, particularmente, tenho talvez uma pequena ótica diferente em relação ao criacionismo, por exemplo. Para muitos cristãos, né, e aí engloba todo o cristianismo católico ou protestante, porque todo cristão ele é católico apostólico. A diferença é que o protestante não é romano. Nós não cremos numa diagramação feita por Roma. Cremos no Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas eu creio que as coisas elas aconteceram de forma natural, apesar de extraordinária. A respeito da criação, quando Deus disse, separe-se partes de terra do mar, quando Ele disse, faça-se os animais, faça a separação disso, daquilo, outro, noite e de dia. Eu creio que essas coisas elas aconteceram de forma milagrosa e de forma que o poder de Deus foi revelado, mas eu creio que isso levou o tempo natural que as coisas levam. Então, eu enxergo dentro do criacionismo e dentro da ótica da Gênese, né, do Gênese, toda essa parte natural operando com o extraordinário sobrenatural. Essa é uma ótica minha. Uhum. Mas dentro do cristianismo, nós acreditamos perfeitamente de que Adão e Eva, de fato, são os nossos genitores, né? Os dois primeiros seres da Terra. Os seres humanos que povoaram a Terra, e que, de fato, estavam no Éden, né? Aquele jardim tão famoso. Certo. Então, na opinião do Mateus, o Adão e Eva, então, foram os dois primeiros seres da Terra. Então, essa é a opinião de Mateus. Tá certo? Você pode deixar também a sua opinião aqui nos comentários. Participa aí pelo YouTube, pelo Facebook, tá certo? Vai participando e interagindo com a gente aqui. Mateus, desculpe, Jerônimo, na sua ótica, no Evangelho segundo o Espiritismo, Adão e Eva é metáfora ou realmente existiu? O mundo começou com Adão e Eva? Segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, né? Que tem a Gênese, esse Adão e Eva, essa história aí, ela não aconteceu tão rápida. Isso aí é uma síntese de um acontecimento que houve na Terra. Tão rápida como você está falando? Assim, em um dia. Não, tá, tudo bem. Entendeu? Não foi criado em um dia. Um dia poderia ser 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, essa criação, essa questão de Adão e Eva, né? Tá. Então, para o Espiritismo, a gente não vai adotar essa história assim como foi contada, mas que houve uma raça, a raça adâmica, na Terra, né? Que são homens que chegou a um ponto evolutivo de ser o que nós somos hoje. Mas ao pé da letra nós não seguimos. Inclusive, já vi em igreja católica os padres dizerem que isso é uma síntese de algo grande que aconteceu da criação de Deus. Certo, então vocês não foi tão simples. Pegou a costela e fez a mulher. Tá. Houve uma questão... E que Adão veio do barro. É natural do homem, da evolução do homem, do DNA, daquela questão toda. Que o homem evoluiu do macaco. Não, o homem não evoluiu do macaco. O homem sempre foi hominal, segundo o Espiritismo. Certo. Agora, o homem tinha aparência do macaco, ele tinha. Sim. Mas ele não era um macaco. Ele era hominal,
mas ele veio evoluindo, até porque existem os ossos do homem de Cro-Magnon, o Pithecanthropus erectus. Então, quando se diz a Terra foi criada em 7 dias, poderia ser 7 bilhões de anos. E segundo os cálculos da Gênese de Allan Kardec, nós estamos no 7º bilhão de anos. Então, Entendi. teve 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos. Então, se você fizer o cálculo certinho, faça-se o céu, 1 bilhão de anos, faça-se a água. Porque teve as questões científicas de que a água veio para a Terra através de asteroides e tudo. Então, isso aí não tira o mérito da criação de Deus. Tudo isso foi feito por Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Certo. Mas então, para você, não havia uma raça humana, e não Isso. somente Adão e Eva. Exatamente. Não Perfeito. somente Adão e Eva. Obrigado pela sua colocação. Exato. Só para deixar, para entender, para o A pessoal que nossa está em casa entender. interpretação Isso, a que interpretação o de cada um. nosso querido amigo também fez a Com interpretação certeza. dele, Inclusive, né? Robson, só vale salientar